Você se lembra da história de uma professora que sofreu uma tentativa de estupro no Parkway na semana passada? O suspeito pulou o muro da casa onde ela mora e só não consumou esse ato aí porque o pai viu tudo ali, né, e acabou esfaqueando esse criminoso. Agora ele está internado. Nossa equipe conversou com a vítima com exclusividade e ela contou como tudo aconteceu. A repórter Vanessa Vitória tem todas as informações dessa história, né, Vivi? Oi, Vivi. Oi, gente. Imagina só que tensão, né? Eu vou explicar para vocês. A imagem que mostra o homem invadindo a casa, ela foi gravada pelo motorista de aplicativo, que parou o carro bem aqui. Esse homem, ele veio ali daquela região onde tem o shopping, onde tem a rodoviária interestadual, a estação do metrô, supermercado. Ele pegou o aplicativo lá. O motorista já ficou apreensivo logo de cara pela conversa dele, estranhou e até teve medo que seria assaltado. E aí quando ele desce do carro aqui, que a gente vê na imagem a vítima chegando para sair para trabalhar, e quando ela olha esse homem, ela sai correndo, ela volta para casa, ela não chega nem a sair no portão. E aí, Vivi, olha só, eu vou mostrar a dinâmica aqui. Então ela estava para sair nesse portão, ela corre, ela vai para a casa principal aqui, que é uma chácara grande. Enquanto isso, ele já vem correndo de blusa preta e ele pula o muro. Aqui, Vivi, ó, ainda é possível ver uma estaca da grade caída no chão. Foi exatamente nesse ponto que ele entrou. E aí ele pula e ele vai direto para a casa principal, que é logo ali. Nesse momento, a vítima correu, entrou na casa onde ela encontrou o pai. E eles trancaram a porta, os dois ficaram trancados lá dentro. Mas esse criminoso, ele conseguiu arrombar uma porta de madeira, entrou na casa. Quando eles assustaram, ele já estava lá dentro. Foi tudo muito rápido. E nesse momento, ele começou a agarrar a vítima. Ela vai contar esses momentos de terror que ela vivenciou. Mas, Vivi, esse homem começou uma perseguição a essa vítima, mais ou menos em abril. Ele chegou a colocar aqui, ó, na caixinha de correio, 2 cartas falando que amava ela, umas conversas às vezes desconexas, falando que o futuro dele é ser um policial. Mas o fato é que ele já estava cumprindo medida, ele estava no semiaberto. E por causa disso, ele teve acesso à rotina da vítima que está aqui comigo, que todos os dias sai para trabalhar. E ele começou a monitorar os passos dela, olhar tudo que ela fazia e investir, fazer investidas. Me conta um pouco dos momentos de terror que você viveu aqui. Você viu ele e decidiu correr. Ele talvez não imaginava, talvez achou que você pudesse abrir o portão. Isso, quando eu cheguei, pelas imagens dá pra ver que ele queria que eu saísse pra poder me levar pra algum lugar. Tanto que quando ele vê que eu corro, ele fica meio sem saber como seguir com o plano dele. Então aí que ele pula. E lá dentro, ele se esfregava em mim, ele cantava uma música, ele falava que ia me matar. Foi horrível. Gente do céu, ele cantava uma música, ele chegou a falar para o motorista de aplicativo que prestou depoimento que os demônios estavam atrás dele, que ele precisava chegar rápido aqui ao local. Agora, Vivi, por sorte, o pai dela estava na hora, porque aqui é uma chácara muito grande e a casa que eles moram é bem no fundo. Se o pai dela estivesse lá, ela não teria sido salva. E aí, o seu pai viu a confusão, tentou tirar ele de cima de você, mas ele é um homem maior do que o seu pai. Maior e mais forte também, né? E aí... O seu pai tentava tirar ele, falava com ele para ele se soltar? Isso. Ameaçava de qualquer forma, só que ele nem expressava ter medo. Esse homem louco estava ali agarrando ela. O pai, vendo a filha naquela situação, decidiu pegar uma faca no desespero e conseguiu acertar uma facada nele. Inclusive, esse homem que fez essa situação toda aqui com ela no Parkway, ele está internado ainda e foi nesse momento que seu pai conseguiu livrar você dele.
Isso, só com a facada que eu e ele caiu no chão. E aí a gente saiu da casa. E aí ele veio atrás, só que aí ele já tava bem machucado. E aí lá ele ficou, lá no chão ele ficou. E aí você fugiu para sua casa, correndo. Fugi pra minha casa e meu pai viu que a polícia passou na frente de casa, passou bem devagar. Ele tentou abrir o portão, só que ele foi surpreendido porque ele apareceu na hora. Ele veio lá do outro lado, correu atrás do meu pai. Só que caiu no chão, sorte que caiu no chão, porque se não tivesse caído ele tinha feito alguma coisa com ele. E aí viu que a polícia já tinha entrado em casa, ele deu uma volta na casa e se escondeu dentro do carro do meu pai. Inclusive, o próprio motorista de aplicativo foi quem ligou para a polícia quando viu, né, que trouxe um criminoso para cá, que ele pulou. O próprio motorista ligou para a polícia, fez esse chamado e a polícia foi alertada pelo próprio pai dela, que conseguiu sair aqui e falar, vem, entra. Ele estava escondido dentro do carro do pai dela, que estava aberto. Inclusive tem uma cadeirinha de criança, uma bebezinha ali que mora na casa e essa cadeirinha ficou toda ensanguentada. E aí foi nesse momento que a polícia chegou, tirou esse homem daqui e ele segue internado. Então, um alerta mesmo, porque aqui é uma região onde presos cumprem medidas socioeducativas, são presos do semiaberto que estão trabalhando. Foi assim que ele conheceu você? Foi assim que ele me conheceu. No lugar onde eu pego carona, tem muitos presidiários lá. Eles cumprem regime semiaberto. E aí fica perto de uma escola também, o que eu acho muito perigoso. Mas o engraçado é que eu fui alertada por um dos presidiários. Eles que me alertaram que ele estava implicando comigo, ele estava dando em cima de mim e eu não estava nem dando abertura para ele. Mesmo assim ele continuava. E foi eles que me alertaram, eles que mandaram ele se afastar. Só que acabou que ele voltou na sexta-feira. Inclusive tem uma carta que ele fala, ele chama esses presidiários que estão cumprindo, né, no semiaberto ali, fazendo o trabalho. Ele fala na carta, tem um trecho que ele fala que eles são bandidos, que os bandidos falaram para ela, para que ele se afastasse. Os bandidos pediram para que ele se afastasse. E ele ia se afastar, mas parece que não era bem isso, né? Não foi o que aconteceu. E aí essas cartas são de agosto, do mês de agosto. Desde abril ele começou essa perseguição. Em agosto ele escreveu essas 2 cartas. E agora, na última sexta-feira de outubro, ele veio nessa investida para pegar ela, para tentar estuprá-la. Ele agarrava ela com muita força, ele falava que ia estuprá-la e que também iria matá-la, né? Isso. É difícil passar por essa situação e eu acho que a gente vive num mundo muito perigoso e eu acho que as mulheres principalmente têm que se alertar. É difícil, Vivi. É difícil. É difícil para ela falar sobre isso. Dói profundamente. Até porque o pai dela nessa história toda foi um grande herói. Eu vou até encerrar minha participação aqui agora, Vivi, até pela situação mesmo emocional dela, que não tem a menor condição de continuar falando. Mas esse é um ponto. Um homem com antecedentes, corrupção de menor, já tinha assaltado um salão de beleza, estava cumprindo aqui a medida de trabalho. E outros que estavam na mesma situação alertaram ele, não faça isso, mas não foi suficiente. Ele fez, ele veio aqui, fez tudo que a gente já contou. Eu volto com você. Nossa, gente, essa história de arrepiar, quando eu fico vendo ali aquele homem tentando entrar no portão, depois pulando o muro, a gente vê, não foi uma situação que ele estava ali e aproveitou uma situação que estava fácil de chegar nessa menina, não, né? Você vê que ele pula o portão, na verdade, um muro que tinha ali grades afiadas, enfim, até conseguir chegar até essa menina. Que coisa mais absurda. Como ela disse, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente se envolve. A gente até está fazendo uma enquete sobre isso hoje. Olha, graças a Deus que terminou, né, bem, imagino que ela esteja traumatizada agora, inclusive, em ter algum relacionamento ali, em sair de casa com medo, mas que esse pai conseguiu ajudá-la e não ter terminado ali de uma forma mais trágica, né?